Estamos ao vivo, seu Odair Silva. Manda bala. Opa, manda bala. Muito boa noite, Leandro Sabino. Muito boa noite para você também que nos acompanha a partir de agora, ao vivo no canal Três Pontos, pelo Facebook, pela página do Facebook do Três Pontos. Já estamos os 3 pontos por aqui. Acaba de chegar também o nosso querido Cassiano Schneider, Leandro Sabino, eu, Odair. A partir de agora, muita informação para você com opinião relevante para que você possa acompanhar os principais acontecimentos aí do Brasil, do nosso estado, do nosso município, enfim. Vamos começar a nossa live de hoje, então, e primeiramente, então, cumprimentando o meu querido Leandro Sabino. Muito boa noite, Sabino. Boa noite, Odair, Cassiano, galera que está assistindo hoje, quarta-feira, galera que está assistindo quinta, sexta, nos outros dias, muito bem-vindo. Muito bem, Cassiano Schneider, muito boa noite. Boa noite, amigo Odair, boa noite, amigo Sabino, e a todos os demais ouvintes aí, né, o público que está nos assistindo nessa quarta-feira de calor em Timbó. Quarta-feira de calor, com certeza. Muito bem, para você que nos acompanha toda quarta-feira, a partir das 19 horas, a live do Três Pontos aqui, com informação e opinião consistente para a formação também de opinião, para contribuição aí na formação de opinião sobre os mais diversos assuntos e temas de interesse e de relevância aqui da nossa região e do nosso país. Olha, o tema da nossa live de hoje, já começando, nós vamos agradecendo ao pessoal que já está chegando por aí, e nós estamos também transmitindo hoje, finalmente deu certo, nós estamos também ao vivo no nosso canal do YouTube, galera, estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, além de estarmos transmitindo aí pela página do Facebook. Vamos lá, tomara que hoje a gente consiga terminar as transmissões aí nos dois canais sem nenhum maior problema, né? Estamos aí nos ajustes técnicos e com certeza, a partir de hoje, aí só sucesso no canal Três Pontos para você que nos acompanha a partir das 19 horas, toda quarta-feira. Agora pelo canal do Facebook, pela página do Facebook do Três Pontos e também ao vivo pelo canal do YouTube. O nosso tema de hoje, vamos já começar com o nosso tema principal do dia de hoje. A gente colocou como assunto principal a perigosa escalada da censura seletiva. Por que nós colocamos esse tema, a perigosa, né? Perigosa escalada da censura seletiva. Tudo isso começou aí na quarta-feira que passou, enquanto a gente estava fazendo a nossa live aqui, estava rolando lá nos Estados Unidos o anúncio por parte lá do Senado do Joe Biden como presidente, né? E houve uma manifestação, o Trump, de certa forma, ele incentivou, claro, aquela manifestação que aconteceu lá em frente ao Capitólio, em Washington, D.C., e uma manifestação que até determinado momento estava sendo pacífica, muita gente concentrada lá na frente do Capitólio. Em um determinado momento, lá um pequeno grupo começou uma tentativa de invasão lá do Capitólio, e conseguiu essa invasão, houve confronto com policiais, houve, até o momento, 4 pessoas que foram, né, acabaram perdendo a vida aí nessa invasão, enfim. E depois dessa situação aí, então, o presidente Donald Trump foi bloqueado em suas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram e no Twitter, foi banido do Twitter, essa é a palavra real, foi banido do Twitter. Milhares de simpatizantes do Donald Trump também tiveram suas contas, principalmente no Twitter, bloqueadas, e a partir de então começou uma movimentação grande aí no sentido de bloquear sites conservadores. E um dos sites que foi bloqueado foi o Parler. O Parler é uma rede social aí bem parecida com o Twitter. Você tem a possibilidade lá de compartilhar mais texto do que no Twitter, mas é uma página
que é mais conservadora, ou seja, os usuários são mais, né, o percentual de usuários lá é mais de usuários conservadores. E essa plataforma ela foi impedida de atuar, porque ela estava hospedada, né, um site que estava hospedado. O Google tirou da sua loja de aplicativos, na sequência a Apple tirou da sua loja de aplicativos, e o site onde estava hospedado, que é o Amazon, onde os servidores, onde o Parler estava hospedado, o Amazon também bloqueou o Parler. Hoje, então, os usuários simplesmente não conseguem mais acessar o Parler a partir desse momento, em que o Amazon também bloqueou a estadia, né, do Parler em seus servidores. E, mais recentemente, a gente viu aí o Átila. Eu até vou compartilhar o que o camarada falou ontem. Isso é muito perigoso, porque isso tem sido compartilhado aí com alguns sites aqui no Brasil também. O comentário que o Átila Yamarino, que foi um dos cientistas, entre aspas, aí, que propagou que iriam morrer mais de 1 milhão de pessoas lá no início da pandemia aqui no Brasil, e, né, causou aí um terror aqui no Brasil no início da pandemia, e agora olha só o que o camarada colocou nas suas redes sociais: autoritarismo necessário, ou será preciso calar as vozes anti-vacina, ou tornar a vacina compulsória. O que ele está dizendo aqui? Calar as vozes anti-vacina. Não permitir mais que as pessoas que não concordem com a vacina compulsória ou que tenham algum tipo de dúvida aí com relação à vacina se manifestem. Então, daqui a pouco Twitter, daqui a pouco Facebook, Instagram, essas redes sociais aí, que tem um viés ideológico mais à esquerda mesmo, já tem demonstrado isso, a partir desses bloqueios aí de conservadores, daqui a pouco vão estar bloqueando quem estiver se manifestando. Então, eu quis só fazer uma introdução desse assunto, para que o nosso internauta, as pessoas que estão nos acompanhando, possam saber por que nós colocamos esse título aqui para a nossa live de hoje, esse título, a perigosa escalada da censura seletiva. E por que é seletiva? Porque nós já vimos publicações muito piores, situações muito piores por parte da ala esquerdista, vamos dizer assim, e nenhum desses camaradas, nenhuma dessas entidades, nenhuma dessas pessoas públicas, figuras públicas aí, acabou sendo bloqueada. O presidente venezuelano, por exemplo, tem lá sua conta, tem sua conta no Twitter, o presidente do Irã tem sua conta no Twitter, os integrantes do PCC, o Partido Comunista Chinês, lá tem suas contas no Twitter intocadas. Então, é censura seletiva. Queria agora ouvir a opinião do Leandro Sabino sobre toda essa configuração que, a partir da quarta-feira passada, começou a se desenhar aí no mundo. Isso é uma coisa, nós não estamos falando de Timbó, nós não estamos falando de Santa Catarina, do Brasil, nós estamos falando do mundo. Tem acontecido em escala global. Legal. Falou bem, Odair, falou bem, cara. É censura seletiva mesmo. A gente, para falar sobre censura, normalmente o pessoal lembra do regime militar, né? E tudo mais. Falou em censura, já a primeira coisa que vem na cabeça do pessoal normalmente é isso, né? Aquelas músicas do Caetano com as letras maquiadas, né? Para a censura não pegar e tal. Então, quando se fala em censura, já se coloca a pauta da esquerda como se fosse a detentora do discurso positivo da censura, né? Então, quando alguém da esquerda se manifesta e é podado e é censurado, é um problema. Se alguém de direita se expressa e é podado e é cortado, não há problema. Isso é muito grave porque a gente entra num campo onde ninguém respeita mais ninguém, né? Ninguém respeita mais ninguém. A individualidade, a liberdade de cada um não é levado em conta, né? Principalmente nesse caso aí, a liberdade de expressão, né? A gente, como você mesmo comentou, né, Aldair, a gente tem no Brasil a Manuela Dávila, vou dar um exemplo, ela é do Partido Comunista. É sabido que o comunismo matou diretamente milhões de pessoas, né? A gente sabe disso, a história está aí para contar e mostrar para a gente.
ela é do Partido Comunista e é uma das políticas que mais tem seguidores, né? Ninguém censura ela, ninguém tira ela do ar, e ela defende um regime assassino, que mata pessoas ainda hoje, né? E ninguém fala nada sobre isso. Isso que é muito grave. Usando um pouco desse exemplo, eu quero entrar sobre o lado religioso também, né? A gente vê que a gente tem na Constituição diz que o Estado é laico, mas quando o presidente fala que o Estado é laico, mas o presidente é cristão, será que a população vai aceitar esse discurso quando chegar ao poder, se chegar um presidente, vamos, sei lá, estou chutando aqui alguma religião aí, pensa aí você de casa, alguma religião, sei lá, do candomblé, sei lá, chegou no poder, a gente vai aceitar se falar isso? O Estado é laico, mas o presidente é do candomblé, então a gente vai aceitar isso numa boa? Por que eu quero dizer isso? Que, na minha opinião, a liberdade ela tem que ser para todos. Ninguém pode ter sua liberdade de expressão cerceada, né? A gente precisa ter a nossa liberdade, tanto de expressão como religiosa, enfim, respeitada. E quando uma empresa privada censura uma autoridade como Trump, por exemplo, aí que tá, né? Quando é uma empresa privada fazendo isso, a gente pode aqui falar sobre N coisas, mas a gente tem que lembrar que é uma empresa privada e ela também tem a liberdade dela, né? É uma empresa privada e que com certeza lá naquele campinho que no final, quando a gente está criando o nosso perfil, né? Li e aceito, né? Ali naquele li e aceito, será que não estava escrito já que a qualquer momento a rede social pode tirar você do ar e ponto, porque é uma empresa privada, né? Então, eu queria só jogar essas informações aí para a gente debater, porque realmente, né, não existe na minha opinião, não existe uma coisa como cravar assim, fizeram certo ou fizeram errado, né? Existem opiniões e eu acho que a opinião de quem fica a favor da iniciativa privada, né, da empresa, também deve ser levada em consideração, porque a empresa, ela é a dona, ela tira da rede social quem ela bem entender, vamos dizer assim, né? Queria saber também de vocês o que vocês acham sobre isso. É isso, cara. Ok, Sabino, agora vamos ouvir então a opinião do nosso querido Cassiano Schneider. Bom, em primeiro lugar, falando sobre o Donald Trump, esse processo de impeachment que está acontecendo em Washington, né, ali no Capitólio, ele é uma consequência, né, direta, é um efeito das emoções, né, que foram criadas em torno do episódio da invasão do Capitólio, né, na semana passada. Então, a gente percebe que a escala emocional, né, que vem acontecendo em torno daquele episódio, os ânimos das pessoas foram à flor da pele, principalmente pela existência de óbitos, né, dentro daquela invasão. Então, o que a gente percebe é que os deputados, os parlamentares, aliás, americanos, eles estão precisando dar uma resposta, né, para a comoção que se criou em torno desse episódio, né, um episódio histórico, né, a invasão ao Capitólio, algo que não tinha acontecido ainda na história dos Estados Unidos, né, não uma invasão dessa espécie, e eu acredito que os parlamentares queiram dar uma resposta para a população, mostrando que eles são responsáveis por estabelecer a ordem das coisas, o que me parece hipócrita, né? Porque fazendo isso eles estão querendo validar que a responsabilidade da invasão foi do presidente Donald Trump, que na minha opinião não foi. Eu acho que isso está muito claro. Aquela simples mensagem escrita por Trump no Twitter, ela simplesmente não chega a conclusão alguma. Então, a gente percebe que realmente é uma sucessão de erros, né, de medidas erradas, equivocadas que acontecem para justificar um acontecimento que mexeu com emoções dos americanos e do mundo inteiro. Então, é um erro atrás do outro. Primeiro, aquela declaração do Trump, ela não incita a violência, muito pelo contrário, eu acho que as pessoas,
eu acho que quando você quer incitar a violência, você faz de outras formas, né? Você cria um complô, você cria uma uniformidade de comunicação em vários locais, em vários veículos, e você inflama, de fato, a raiva, o ódio na população para ela ir para as ruas, né? Como aqueles líderes fascistas e nazistas faziam no início do século passado. O que o Trump fez, me desculpa, se aquilo foi uma incitação à violência, então o que o Nicolás Maduro posta nas suas redes sociais, então é um compromisso com a paz? É claro que não, né? Então, o que as redes sociais, né, o que os veículos de redes sociais estão fazendo é, de fato, uma censura seletiva. E aí vale agora entrar nesse tema também que o Sabino comentou, e falar que elas são empresas privadas, certo? Nós, como, por exemplo, nós, proprietários de uma empresa privada, por exemplo, a gente pode escolher para qual cliente a gente vende, a gente tem esse direito, certo? Eu tenho um produto, eu tenho um serviço, eu posso dizer que eu vou vender para aquela pessoa, ou prestar um serviço para aquela pessoa. E eu posso me dar o luxo de dizer, não, aquela pessoa eu não faço questão de vender porque eu não gosto dela, ok, ou porque eu não concordo com a atitude dela, tudo bem. Mas no meu espectro, né, corporativo, eu tenho uma empresa e eu tenho mais 100 outras empresas concorrendo comigo. Então, o meu contexto de escolher ou não um cliente é diferente de uma empresa como o Twitter, como o Facebook ou como o Instagram, que tem um monopólio de comunicação digital no mundo inteiro. Então, essas empresas, antes de mais nada, elas não são empresas comuns. Elas têm praticamente um monopólio sobre a comunicação digital nas suas esferas. O Twitter não é o Facebook, que não é o Instagram. São coisas diferentes, mas o Twitter aliás, o Instagram, o WhatsApp e o Facebook são da mesma corporação. São do Mark Zuckerberg. Então, ele praticamente domina a comunicação digital global. Ele, por ser quase um monopólio nessa área e por ser do meio de comunicação, ele tem uma responsabilidade diferente do que eu, uma empresa pequena, tenho quando eu seleciono um cliente para atender, ou quando eu bloqueio o atendimento de um cliente. A responsabilidade de um canal de comunicação como o Twitter ou como o Facebook, ela é muito maior. Por quê? Porque quando você tem uma personalidade, uma figura pública como Donald Trump, você tem milhões de outras pessoas que gostam do Donald Trump, você tem aqueles que gostam dele, mas você tem um monte de gente que gosta dele e também estão nessa plataforma. Então, em respeito a essas pessoas, você não pode censurar. Eticamente, você não pode fazer isso, porque você está impedindo automaticamente aquelas pessoas de conhecer a opinião do seu líder popular, do que elas gostam, que elas admiram, enfim. Então, na minha opinião, isso é muito complexo. Você censurar... A gente fala censura normalmente quando os governos vão e bloqueiam, né, e impedem um veículo de comunicação de expressar a sua opinião. Nós estamos num estágio um pouco diferente. O dono do veículo de comunicação está censurando os seus emissores de opinião, né, os seus internautas, os seus clientes. E eu, particularmente, me sinto desrespeitado quando eu vejo uma pessoa que apenas emitiu uma opinião simples, que não incitou a violência, ser bloqueado e censurado desse órgão de comunicação. Eu fico perguntando quem é o próximo ou qual será a própria razão para eles censurarem as próximas pessoas. Certo. Eu posso dar um comentário aí, Odair? Claro, fica à vontade. Só tem a ver com essa finaleira do Cassiano, que quando eu dei um Google, cara, essa semana para ler a respeito de censura seletiva, a gente tá falando aí de um episódio que marcou a história da humanidade, né? O Cassiano mesmo falou ali, lembrou a gente de que nunca na história dos Estados Unidos tinham invadido, né, o Capitólio. E agora invadiram. Isso marcou, né? Daqui 300 anos vão falar sobre isso, né? E onde é que eu quero chegar? Aqui, bom, primeiro, antes que eu esqueça, galera, agradecer a galera que tá falando ali embaixo, ó, antes que a galera se esqueça, Odair e Cassiano. Sim, Tatiana, Emerson, David, Dona Marili Sabino, Dona Julieta, um beijo para todo mundo, né? Enfim, voltando. Quando eu dei o Google para ver sobre censura seletiva, as duas primeiras páginas do Google falavam sobre um processo do Pablo Vittar, de um clipe do Pablo Vittar,
sabe quando a assessoria de imprensa do artista organiza um rolo para promover o artista, né? Então, a galera foi lá, censurou o clipe dele, justamente para que a assessoria de imprensa dele pudesse divulgar na mídia, né, o clipe. Foi censurado e tal. E aí muita gente acaba assistindo e dando audiência para o artista. Isso é uma estratégia, né? E nitidamente a equipe do Pablo Vittar fez isso. Então, as duas primeiras páginas do Google falam sobre esse caso do Pablo Vittar que aconteceu lá no início de 2020, sendo que a semana inteira está se falando sobre o caso do Trump. Então, o Google, qual que é a responsabilidade do Google? E isso aí foi nitidamente manipulado, isso, né? Essa busca não é orgânica, né? É uma busca manipulada. O Google manipulou isso aí. Com certeza deve ter gente procurando a respeito do tema e só vai ver aquilo que a gente estava falando antes, a censura. Para alguém de esquerda, Deus o livre, né? O Pablo, por exemplo, que o estereótipo dele é das causas de esquerda, né? Justamente por isso que ele faz esse sucesso estrondoso, porque a causa tá ali com ele, né? Então, na minha opinião, não tem talento nenhum ali, tem a causa, por isso que ele tem mídia em cima dele, né? Nitidamente, o Google faz isso aí que o Cassiano acabou de dizer, é uma empresa privada e entende que tem que fazer isso aí. Agora, a gente tem opção, você sabe onde buscar aí informação que não seja algum buscador que não seja o Google? Vocês sabem? Tem alguma rede social relevante que não seja Facebook, Instagram e Twitter? Né? Então a gente fica refém, né? A gente ficou refém. Nós estamos aqui no Facebook, né? Estamos aqui utilizando a plataforma enquanto nos permitirem, né? Enquanto não nos censurarem. Enquanto a gente é pequeno, né, cara? Enquanto a gente é pequeno, né? Para não teremos, enquanto formos pequenos, aí não teremos problemas, pelo jeito. Mas eu só quero colocar uma outra situação aqui. Todo mundo já ouviu falar do blog do Noblat aí, certo? Esse blog, ele falou o seguinte, uns dias atrás, acho que foi no dia 10 de janeiro, ele falou assim: se Trump optar pelo suicídio, Bolsonaro deveria imitá-lo. Mas para que esperar pela derrota na eleição? Por que não fazer isso hoje, já agora, nesse momento? Para o bem do Brasil, nenhum minuto sem Bolsonaro será cedo demais. Isso foi o camarada colocou isso no Twitter dele, e aí começou... e justamente um dia depois, isso foi um dia depois que o Trump tinha sido censurado e começou aquela censura dos conservadores, do Parler e tal, e o cara sai com uma dessa, né? De certa forma aí até fazendo apologia ao suicídio e incitando até o suicídio de 2 líderes mundiais, mas o cara tá lá no Twitter, tá podendo fazer suas publicações e tranquilamente, né? E a esquerda deitando e rolando ainda em cima da publicação do cara. Então, me diz uma coisa, é ou não é uma censura seletiva? Agora, obviamente, o Google é uma empresa privada, ele pode, se amanhã ele quiser dizer, eu vou fechar o Google, essa grande ferramenta que a gente tem hoje de busca, de pesquisa na internet, vai estar indisponível. Eles são uma empresa privada, não tem, né, quem possa fazer alguma coisa. Eles disseram, olha, se o camarada for de esquerda, ele está dentro, se ele for de direita, está fora. E hoje eles têm muito, muito, muito bem como com os algoritmos aí descobrir quem é de direita, quem é de esquerda, ou quem tem qualquer tipo de vertente, eles têm como descobrir e podem simplesmente bloquear. Então, eu acho que essa não é o que está em jogo aqui, não é nem o bloqueio, não é nem se o Google tem o direito, se o Facebook tem o direito, se o Twitter tem o direito, não tem. Como empresas privadas, eles até, vamos lá, talvez ninguém lê os termos de compromisso, né? Leia, você concorda, todo mundo clica lá, concorda, mas nem sabe o que está clicando lá. Poucas pessoas pegam e leem esses termos, esses acordos aí, né, de privacidade, acordos de compromisso com essas plataformas. Mas o que acho que o que a gente tem que focar aqui é o seguinte, né?
Eles têm o direito, vamos imaginar, eles têm o direito, sim, são empresas privadas, têm o direito de fazer. Mas o que a gente tem que olhar é esse movimento. Esse movimento diz alguma coisa para a gente. O que esse movimento pode estar dizendo para a gente? Que hoje quem determina, quem domina a comunicação global tem viés de esquerda e está bloqueando os conservadores de se manifestarem. Eles podem fazer isso? Podem, porque são donos. Mas o que isso representa para a democracia? O que isso representa em termos de manipulação de massa, de manipulação de opinião? O que isso representa? E o que a gente, que defende outros valores, que não é da ala, vamos dizer, mais à esquerda, o que a gente pode fazer, né? O que a gente tem de ferramenta na mão para que esse movimento seja, de alguma maneira, enfrentado. Então, acho que a minha análise é mais nesse sentido. Eles têm direito de fazer? Como empresa privada tem. E nós, não, as pessoas que estão se sentindo bloqueadas, lesadas, a palavra talvez não seja lesada, mas censuradas, de alguma maneira, tem que entender esse movimento. O que acontece, o que está acontecendo com esse movimento. Então, se nós... em eleições próximas, colocarmos no poder gente que está mais ligada a essa ala, né? A essa ala aí que compartilha que está fazendo festa, que está comemorando todos esses bloqueios. Se nós votarmos nesses candidatos que concordam com isso tudo, o que pode acontecer, além de tudo que já está acontecendo? Eu acho que é mais essa análise que a gente precisa fazer. O que você acha disso, Leandro? Eu acho extremamente perigoso daí, porque, como você falou, a gente precisa ficar atento, né? Esse pessoal que está comemorando tirar a liberdade de expressão de alguém, o sujeito desse tá a qualquer momento ele está dando um cheque em branco para esses caras desses monopólios de mídia aí que o Cassiano bem colocou. É o monopólio de mídia, né? E como o cara tem o monopólio, ele tinha que ter uma noção de ter uma isenção, né? Ele tinha que ter uma noção de não ter dois pesos e duas medidas, né? Isso coloca a credibilidade da rede social lá embaixo, né? A gente já tem uma credibilidade ruim, né? Quando a rede social é sinônimo de vício em internet, de alimentar demais o ego. Um monte de gente já está fazendo rehab, né, de rede social, e enfim, né, um monte de gente viciada e que não consegue mais conviver com a família, com os filhos, com os amigos, porque está viciado em rede social. Então já até existe um movimento para mostrar o malefício, vamos dizer assim, da rede social. Quando ela age dessa forma, ela só ajuda a alimentar esse desejo das pessoas cancelarem suas contas. Tem um monte de gente que está cancelando conta, né? Facebook, Instagram, Twitter, né? Eu conheço gente que só está no Twitter, né? E Instagram e Facebook já cancelaram. Eu conheço gente que não usa WhatsApp, me passa Telegram, o pessoal fala, eu não estou no WhatsApp, como é que eu falo contigo? Não estou no WhatsApp. Então já tem um movimento, né, contra as redes sociais. Quando eles agem dessa forma, eles só ajudam. E a gente precisa ficar preocupado, e até quem investe aí, quem está nesse mercado, olha aí uma possibilidade, né, cara, uma oportunidade de colocar uma concorrência com esses caras, porque se estão fazendo desse jeito, né, se não estão respeitando o usuário, deixaram quicando, né? Deixaram quicando para vir uma gigante aí, uma Amazon da vida, por exemplo, lançar sua rede social bem lançada, bem feitinha, né? Mas a Amazon já mostrou que está do mesmo lado, né? Quando tirou o parler do ar aí dos seus servidores, já mostrou que tem lado também, né? Eu acho que vamos começar uma rede social tem aí. Razão, tem razão. Eu estou do lado de dois mega investidores aí. Vamos começar uma rede social, nós três. O Cassiano, essa questão, esse comentário que eu fiz aí, que não é, eu acho que não é pela censura e pelo pode ou não pode das empresas, mas é o que representa esse movimento para a democracia, né?
Não, com certeza. Como eu falei, você tem grupos de mídia digital, né, que pertencem a uma ou duas pessoas no máximo, né? Na verdade, você tem um segmento de mídia digital que é monopolizado por uma pessoa, por uma família, né? Você tem a Facebook, WhatsApp, Instagram de um grupo, você tem o Twitter de outro grupo, você tem a Apple, né, de outro grupo, você tem a Microsoft de outro grupo, então, e cada um trabalha no seu segmento, né? Tem empresas que atuam mais com hardware, né, outras mais com software, outras mais com internet. Então, você tem, todos eles, parece que num jogo combinado, né, numa espécie de coalizão globalista contra a agenda conservadora liberal, né, é isso que está aparecendo. Mas o que me chamou a atenção, pessoal, é o Elon Musk, né, o proprietário da Tesla e da SpaceX, que é aquela empresa criada para fazer viagens a Marte, né, para exploração de Marte. E o Elon Musk, que até ontem era o cara mais rico do mundo, ele foi por um breve momento o homem mais rico do mundo, tá? Se eu não me engano, por 5 dias. Depois ele acabou perdendo a liderança novamente quando as ações da Tesla tiveram uma pequena queda. Mas o Elon Musk, que é uma pessoa, portanto, com um poder de fogo, um poder de investimento gigante, né, um dos homens mais ricos do mundo, ele está incentivando os seus amigos, os seus seguidores, a utilizarem um aplicativo de mensagem chamado Signal. Se escreve Signal, né, em inglês, que quer dizer sinal. Signal é um aplicativo americano também, e é com mensagens criptografadas, ou seja, é um aplicativo que tem todos os mecanismos de segurança para ser usado. E ele está incentivando as pessoas a usarem. Saiam do WhatsApp e usem o Signal. Então, o fato de ter uma pessoa, uma personalidade dessa, né, incentivando esse tipo de atitude, isso já mostra que o nosso jogo, a nossa luta não está perdida, né? Uma pessoa dessa tem uma grande importância no mercado, no mundo dos negócios global, né? E ele pode, de fato, começar a startar um movimento aí para haver uma migração desses aplicativos, né, e dessas redes sociais que têm procurado converter, né, os seus seguidores às suas próprias ideologias, né, o que é um erro gravíssimo, visto que é um meio de comunicação, e digital, e global, viral, né, para assim. Então, eu acho que a manifestação da própria opinião, ela é uníssona, ela não pode ser vedada, não pode ser censurada, diante da condição do status, né, que essas grandes empresas digitais possuem no mundo. Então, isso me chama muito a atenção, né, essa empresa, esse aplicativo de mensagem, inclusive, quem está nos assistindo, nossos amigos também, o Dair e o Leandro, depois pesquisem sobre esse aplicativo, eu mesmo vou pesquisar. E claro, tem o próprio Telegram, né, que o Telegram é o famoso plano B, né, das ações arbitrárias da justiça brasileira, né, porque por 3 vezes a justiça brasileira já bloqueou o uso do WhatsApp no Brasil, nos últimos 3 anos. E quando saía a notícia do bloqueio do WhatsApp, nas próximas 24 horas, o pessoal ia correndo para baixar o Telegram. Eu mesmo tinha já baixado, usava o Telegram, né, hoje, agora até não tenho mais, porque a justiça resolveu dar uma trégua. Os juízes não proibiram mais o uso do WhatsApp. Mas são ferramentas que estão aí, eu acho que, como vocês falaram, elas têm um espaço para crescerem, né? Quanto mais censuras, quanto mais redações os usuários dessas redes sofrem, mais espaço, mais oportunidade esses outros canais. E eu acho que não é questão de a gente criar uma nova empresa, claro que seria perfeitamente possível, mas elas já existem. Eu acredito que existem inúmeros aplicativos de mensagem. Se a gente for contar mesmo, deve existir umas dezenas, até centenas, se bobear. Mas elas não prosperam porque o WhatsApp ele acabou tomando conta de todo o mundo ocidental. Agora, no momento em que o WhatsApp, que é ligado ao Facebook, que é ligado a Mark Zuckerberg, né, e que está agindo dessa forma, começa a trazer a antipatia dessas pessoas que querem se sentir livres para opinar nessas coisas, eles vão perdendo espaço naturalmente. Eu mesmo, se tiver se eu souber que vocês, amigos, estão usando o Signal, né,
claro, porque eu não tenho contato com o Elon Musk, né? Então eu não posso falar com ele por lá, mas eu tenho contato com vocês e com os amigos que nos assistem. Então, se eu souber que vocês estão usando essa plataforma, essa ferramenta, é claro que eu vou usar também, porque a gente vai se sentir mais à vontade para estar conversando, estar compartilhando arquivos e tudo mais. Então, eu acho que é um movimento muito importante, vindo de uma pessoa importante como o dono da Tesla, né? Pois é, Cassiano. Como é que é se sentir durante 5 dias o homem mais rico do planeta? Como será essa sensação, né? O Elon Musk aí teve essa sensação durante 5 dias. Falando em riqueza, as ações do Twitter caíram aí nos dias que sucederam a esses bloqueios todos, caíram 7%. Óbvio que isso as ações é uma coisa de dias, né? As oscilações acontecem e o Telegram teve muitos, milhares de acessos nesse período, e o Signal, né, que é o sinal aí em português, também com muitos acessos, tenho lido bastante a respeito, visto aí o pessoal migrando bastante para o Signal, e uma rede social que tem crescido também nos últimos dias, com milhares mesmo, centenas de milhares de acessos novos, é o Gabi, GAB mesmo, né? Que é uma rede social alternativa ao Facebook. Então, como você falou, existem alternativas, elas só não têm a mesma repercussão, né, a mesma notoriedade aí que essas redes sociais que já se difundiram aqui no Ocidente, que são o Facebook, o Instagram e o Twitter, né? E tem o próprio YouTube também, né, que a principal plataforma de streaming hoje aí é o Facebook também, e que vem, de certa forma, também fazendo alguns tipos de bloqueio em canais, até por pedido aí do nosso querido Alexandre de Moraes, alguns canais aí conservadores também tiveram seus bloqueios pedidos aí, né, autorizados ou mandados lá pelo Alexandre de Moraes aí nos últimos tempos. Então, acho que esse assunto aí dessa censura seletiva, eu creio que a gente esgotou um pouco a discussão sobre ele nesse momento. Obviamente que... Oi, fala, Sabino. Antes de passar para outro assunto, cara, eu gostaria de falar ainda uma coisinha sobre isso aí, pode ser? Legal, claro, fica à vontade. Fica à vontade. Vocês aí, beleza, vocês aí, o pessoal de casa, já viram falar num cara chamado Saul Alinsky? Um cara responsável aí pela propagação da ideologia da New Left, né? Enfim, é um cara perigoso aí, né? É um cara perigoso, é um cara responsável aí realmente por táticas, né? Colocou a esquerda, colocou na sociedade os valores da esquerda através de táticas, né? E ele tem 13 regrinhas, né? Eu lembro que uma vez eu estava estudando isso, e agora nós estávamos falando aqui sobre essa censura seletiva, e dentro dessas 13 regras, tem a quarta regra diz o seguinte, ó, dá licença que eu vou ler aqui, ó. Faça o inimigo viver de acordo com o seu próprio livro de regras. Tá vendo? Se pegar para ler os 13 ali, vai ter várias coisas que vão ver que é tenso e que a gente reconhece nos movimentos políticos que estão aí hoje, né? Porque o Saul Alinsky, o que ele pregava? A propagação dos valores de esquerda através da cultura, através da música, através enfim, hoje videoclipe, redes sociais, trazendo para hoje, é isso, né? Essas personalidades, esses blogueiras, enfim, onde a causa investe dinheiro para aquilo virar popular, para aquilo atrair jovens e tudo mais, né? Então, quando se diz, ó, faça o inimigo viver de acordo com o seu próprio livro de regras, é muito isso aí que a gente está vendo acontecer. Muito isso aí. Estipula-se o que é certo e errado, vende isso de uma maneira para os jovens, para as novas gerações, e vai colocando como se isso fosse uma verdade. Aqui a gente estava falando esses dias sobre o conceito de democracia, que está totalmente deturpado, né? Por quê? Porque de tempos em tempos isso foi sendo colocado dessa forma, e hoje está vendo desse jeito. E isso que o Salomar falou agora
há pouco aqui, então, uma boa noite também para o Salomar, para o Renato, para a Deise e para o Bill. O Salomar colocou o seguinte, ó, mas o problema não está na cobertura, no topo da pirâmide, o problema começa em casa, com pais que não se manifestam nos descaminhos dos filhos. Enfim, ele escreve mais ali, né? Mas eu acho que tem muito a ver com isso, né? Essas gerações que estão vindo aí, ou que acabaram de passar, terceirizaram a educação de seus filhos para professores que têm viés esquerdista e que têm, inclusive, através da filosofia do Saul Alinsky, a gente entende isso, dentro das escolas, catequizando as crianças que justamente não têm em casa isso que o Salomar está falando. Não tem em casa uma cobrança, ou não é nem uma cobrança, mas um direcionamento, um aconselhamento, né? Então, eu queria colocar isso aí também, que não é à toa, né, que a mídia, que os meios de comunicação são tão voltados para defender esse regime, né, comunista aí, assassino, enfim. Por que está desse jeito? Porque a sociedade deixou. Quando você fala, Sabino, dessa questão dos pais, nós vemos aí a nossa geração, eu estou hoje com 50, vamos pegar aqui essa geração para trás aqui, nós todos fomos formados até por essa ideologia. A gente talvez não tenha percebido, agora é uma coisa muito mais agressiva, né? Muito mais visível, né? Visível, exatamente. Mas antes era meio velado, né? Era meio velado, né? Então, e ainda tinha os professores da velha guarda lá que defendiam um pouco mais do conservadorismo, mas nós temos uma geração aí já formada, né, por essa ideologia. Afinal, a escola de Frankfurt, que também é responsável por essa disseminação aqui no Ocidente, já é de data ali de 1950, que eles vêm trabalhando nas escolas, nas universidades e nos meios através como você falou, da cultura, né? Foi onde eles resolveram atacar, eles enxergaram que não seria que a revolução não seria através das armas, não seria através da guerra física, mas seria eles conseguiriam mais resultado através da educação e da cultura, e foi isso que a gente viu acontecendo desde 1950, de forma, né, mais ativa, menos ativa, mas hoje a gente vê um ativismo muito mais forte da esquerda, e vamos dizer assim, também houve nos últimos 2 anos aí um despertar, né, dos conservadores, no sentido também de defender a sua bandeira e defender os seus valores. Então é isso que a gente tem assistido e tem visto aí, de maneira geral, a mídia também, de certa forma, apoiando essa questão. Então, se eu tenho a educação, eu tenho a cultura e tenho os meios de comunicação dominados, fica bem fácil de você implementar. Aquela, né, Aldair, desculpa te incomodar, mas aquela, né, o Estado é o maior anunciante, as prefeituras, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, Estado, né, a Secretaria de Comunicação do Estado, são os maiores anunciantes, sempre se cobra mais caro. Enfim, a mídia ganha, né? A mídia muitas vezes é sustentada pelo Estado, e como é sustentada pelo Estado, é sustentada por pessoas que querem que essa filosofia de esquerda seja propagada, e aí acaba que quem consome a informação é catequizado, vamos dizer assim, sem querer ser catequizado, né? Mas daqui a pouco começa a defender pautas que nunca defendeu na vida, mas porque foi aos poucos manipulado, né? Literalmente. Exatamente. Cassiano, não sei se tens algum comentário a fazer sobre isso, porque a gente estaria encerrando com o teu comentário rápido aí a respeito dessas últimas ponderações que a gente fez. Não, com certeza, eu concordo plenamente com o comentário do nosso amigo Salomar. Hoje você tem que cuidar por onde você anda, você tem que cuidar como você olha as outras pessoas, você tem que cuidar como você as cumprimenta, porque de uma forma absolutamente repentina, ela pode lhe acusar de discriminação, de preconceito, de homofobia,
né, que são todos termos, né, que foram criados recentemente, estão em voga, estão em evidência, que representam a ditadura, que podemos chamar do politicamente correto, que é basicamente o que resume tudo isso, né? E a esquerda, né, dentro do setor educacional dos países, ela acabou se apropriando do politicamente correto e ela propaga para todas as pessoas que o que ela está dizendo, que é politicamente correto, está correto acima de todas as outras coisas. Então, o que você fizer contra isso, contra essa cartilha, está errado. Então, é isso que as pessoas enfrentam, né, e tem que enfrentar, e é preciso coragem para enfrentar essas situações, né? Como o Salomar colocou ali, você está andando na praia e, de repente, um pet de uma pessoa que está passando na frente ali, né, deixa, por exemplo, fezes ali no local. Tá tudo certo, eu não posso falar, porque senão a pessoa vai vir com os dois literalmente para cima de mim e vai dizer, não, como assim? Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Tá, mas você não sabe que não pode andar na praia com pet, na areia da praia com pet? A pessoa vai dizer que você é mal educado, que você está discriminando o cachorro dele. Então, assim, são coisas que houve uma inversão de valores muito grande. E isso, de fato, a esquerda se apropriou de uma forma muito eficiente desse discurso, né, que, de certa forma, quem é visto, né, com um pensamento contrário, é visto como uma pessoa arcaica, preconceituosa, orgulhosa e sei lá o que mais. Eu quero só para finalizar, se vocês lembram, né, tinha aquele programa que passava na Globo, e eu não quero nem citar a Globo aqui, né, mil perdões, mas porque não é digno falar dessa emissora, mas tinha o Cacete Planeta, que era um programa até razoável, né, que fazia colocava um humor, né, nos acontecimentos do cotidiano. Se você pega uma piada que o Cacete Planeta fazia na época, com homossexualismo, com português, com origens de raça, origens de países, se você coloca essas propagandas hoje, gente, seria preso, estava sujeito a você ir para a cadeia, né, as pessoas iam te denunciar. Então, para você ver a escalada que o politicamente correto ganhou, né, no nosso cotidiano e nas nossas vidas. Eu acho que isso não é definitivo. Esse momento, né, dessa nova esquerda, dessa new left que o Sabino comentou, ela também vai ter o seu tempo contado. Eu acho que tudo é um ciclo, né? Eu sempre gosto de citar aquela frase: tempos difíceis criam tempos fáceis. Criam pessoas difíceis, desculpa. Pessoas difíceis criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas difíceis, né? Então, é um ciclo, né? Você pega, por exemplo, toda a história que aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que era um período de guerras, criou tempos difíceis. Tempos difíceis criou pessoas difíceis, pessoas fortes, certo? Pessoas fortes educaram filhos para enfrentarem um pouco menos de dificuldades. Ou seja, criaram pessoas teoricamente fracas. Pessoas fracas criaram tempos difíceis. E são os tempos que a gente vive hoje, né? Maravilha, maravilha. Olha, esse assunto dá muito pano para manga. A gente tem bastante pessoas já compartilhando aqui a nossa live também e fazendo comentários. O Bill Jonathan está fazendo alguns comentários aqui. Obrigado, Bill, pelos comentários. A nossa amiga Deise Cristina Nazato também, falando aqui que o povo é massa de manobra, infelizmente. Poucos entendem o vínculo das notícias. O Salomar, né, fazendo seus comentários aqui. O Renato Liberato da Labona também, dizendo que onde que está o meu direito de consumidor em poder ouvir a opinião de quem estou seguindo. Essa é a colocação. A Julieta Licumbi aqui: Trump não precisa de palavras para se expressar, ele não soube lidar com a derrota. É a opinião aqui da nossa internauta aqui, a Julieta. Muito obrigado pela audiência, pela participação. Olha, nós vamos para o nosso próximo assunto. O próximo assunto, a gente não poderia deixar de debater alguma coisa aqui também sobre essa situação que é recente aí na mídia também nos últimos dias, o fechamento das fábricas em nível mundial da Ford, e aqui no Brasil também, a fábrica da Ford aqui sendo fechada. A Ford
segundo informações aí, ela não vai mais produzir carros automóveis e deve se especializar na questão das SUVs e caminhonetes, e está concentrando aí aqui na América Latina, Uruguai e Argentina como locais aí de fabricação dessas caminhonetes e SUVs. Mas é um movimento global da Ford, mas, obviamente, né, que qualquer movimento hoje é utilizado aí pela esquerda como uma ferramenta de ataque ao governo federal, e foi assim, isso é bem ensaiadinho, né? Isso começa com um canal, vai lá o UOL, vai lá a Folha, vai lá o Estadão, vai lá a Globo, e aí daí começa Ciro Gomes, começa o pessoal do PSOL, aí Rodrigo Maia, e vai, né? O elenco aí desse teatro, ele é bem ensaiado, e vai compartilhando esse tipo de ataque ao governo federal, dizendo que a culpa agora é do governo federal pela saída da fábrica da Ford aqui do Brasil, etc. Mas a gente sabe, quem tem um pouquinho mais de vontade de pesquisar um pouco, que não vai atrás só das manchetes, né? Porque as próprias manchetes são manipuladas. Se você abre muitas vezes ali a Globo, lá no teor da notícia, até eles falam levemente lá que a Ford está saindo do Brasil, que não é só no Brasil, que vão fabricar caminhonetes e tal, mas você precisa abrir. E aí o pessoal pega a manchete, né? Pega a manchete que está enviesada ali e usa para atacar o governo. Eu gostaria da opinião de vocês sobre essa questão da Ford, da saída da Ford do Brasil, e desse ataque massivo aí que houve nos últimos dias ao governo federal, sendo culpado por essa situação. Leandro? Legal, cara. Eu não acho que o governo federal seja culpado por essa situação. Eu acho que todos os governos do Brasil que tornaram o Brasil um país inchado, um país de privilégio, um país injusto, todos os governos são culpados, né? E se for colocar a culpa em alguém agora, se for colocar a culpa no Bolsonaro, tem que colocar a culpa igual no Rodrigo Maia, igual no Alcolumbre, em todos que estão lá no poder. Porque ainda que o presidente Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, fez a parte dele, né? Colocou as reformas debaixo do braço do Rodrigo Maia, né? Que por sua vez sentou em cima dos projetos e fica barganhando politicagem, tentando barganhar politicagem com o Bolsonaro, né? E, enfim, a gente vê isso aí todo dia, né? Nos meios de comunicação. Então, é isso que eu acho, cara. Eu acho que não tem culpado uma pessoa só, existem vários culpados. Culpado, a gente está vendo mesmo que a Ford nem vai produzir mais esse tipo de carro, vai produzir só SUV, aquela coisa que o Odeir estava falando. Porém, a gente precisa lembrar que o Brasil é um país extremamente ruim para empreender, né? É um país que afasta empresários, empreendedores, ou seja, afasta emprego, geração de renda, né? Por que afasta? Dá uma pesquisada ali sobre o famoso custo Brasil, né? Custo Brasil que envolve aí propinas, envolve custo com advogados, porque tu não tem segurança jurídica, não dá para você abrir uma empresa no Brasil sem correr o risco de levar um monte de processo ambiental, trabalhista e por aí vai. Então o Brasil afasta todo tipo de empreendimento. O cara que investe no Brasil é um herói, né? E mesmo assim é tratado como bandido, né? Através dessas máfias de fiscais e por aí vai, né? Então o culpado não é o Bolsonaro, o culpado é o Brasil, né? Tanto o Brasil que governa quanto o Brasil que elege, que também tem o mesmo nível de culpa, né? Enquanto a gente votar nos mesmos que estão atrás de benefício próprio, cada vez mais nós vamos ver empresas saindo do Brasil, e aí não importa se o presidente é de direita, de esquerda, de centro, se não forem feitas as reformas, cada vez mais empresas vão sair do Brasil e cada vez mais nós vamos ter nosso povo entregue a programas assistencialistas do governo, né? E por aí vai. Aí como diz o alemão, aí a Scheisse está feita, né? Aí a Scheisse vai longe porque esse assistencialismo prende mesmo essas famílias, serve como massa de manobra, é uma tristeza, né? Então, infelizmente, a gente está aí nessa condição.
Eu vejo dessa forma, cara. Valeu, Leandro. Cassiano, sua opinião sobre esse tema? Bom, a Ford, né, ela já declarava, né, declarou por alguns momentos anteriormente que não estava satisfeita com a operação brasileira, né, não é agora que ela tomou a decisão, né, ela não acordou no dia de ontem e decidiu sair do Brasil, né, a Ford, ela já não vinha passando por bons momentos, né, já há alguns anos. Na verdade, essa crise do setor automobilístico, ela foi impulsionada pela crise política, né, gerada lá na época do impeachment da ex-presidente Dilma, né, que, de fato, depois que ela saiu e que entrou o Michel Temer, né, que conseguiu aprovar algumas reformas importantes, como, por exemplo, a reforma trabalhista, deu um novo fôlego, né, para o setor econômico, para o setor automotivo, né, e o restante da economia. Mas a Ford, a recuperação econômica brasileira, ela estava muito lenta e vinha sendo. Tanto é que ano passado, em 2019, né, o Brasil cresceu um pouco mais de 1% só. Então, essa recuperação foi muito lenta. E para as empresas que já estavam passando por muitas dificuldades, como é o caso da Ford, né, segurar essa barra por muito tempo se viu quase impossível. E nós tivemos um fator preponderante que ninguém da grande mídia está falando, né, que são as quarentenas e lockdowns impostos pelas autoridades, né, mundo afora, em plena pandemia. A gente tem que entender que as cadeias de abastecimento, né, da indústria global foram profundamente afetadas em função das quarentenas. As pessoas dizem assim, a crise da pandemia. Não é crise da pandemia. A pandemia é uma crise de saúde pública. A crise econômica foi gerada pelas medidas autoritárias tomadas pelos governantes, que foram os lockdowns excessivos, né, os chamadas quarentenas horizontais. Fica todo mundo em casa, não sai de casa, não sai para trabalhar, não sai para fazer nada. E o que aconteceu? Você viu siderúrgicas desligando fornos, né, mineradoras desligando fornos. Então, essas empresas que sustentam a base da cadeia de fornecimento da indústria de automóveis, elas simplesmente deixaram de produzir e para elas voltarem a operar os fornos e as máquinas de produção delas, vai um tempo. Tanto é que a construção civil também está sentindo o aumento de preços, né, que teve aí nos últimos meses, né, o aço subindo bastante e tudo mais. Então, a cadeia de abastecimento de autopeças foi profundamente afetada, né? Junta-se a isso, o momento ruim, a recuperação lenta que o setor automotivo brasileiro já vinha, pelo qual o setor automotivo já vinha passando. Junte-se a isso também a alta carga tributária e ainda um ambiente de negócios conturbado que o Brasil possui, que o Sabino bem colocou, né? O Brasil, no ranking de competitividade entre 80 países mais importantes, o Brasil está em 70º e alguma coisa, então está muito longe, né, em termos de competitividade. E também tem que se colocar o fator Ford, o fator mercadológico. Se você pegar as outras montadoras, por que as outras montadoras não saíram do Brasil, só a Ford saiu? Porque tem um erro estratégico, existe um erro de marketing, existe um erro de não entender exatamente o que o consumidor da Ford estava querendo comprar nesse momento. Então, existe uma falha de gestão também. A gente não pode associar somente a crise dos lockdowns, né, aos lockdowns por si só, somente a crise dos anos anteriores. Existe também um erro de posicionamento de marketing da empresa. Sabino, que trabalha com essa questão, né, de consultoria e marketing também, sabe muito bem que as empresas cometem esse tipo de equívoco, né, esse tipo de erro de posicionamento, e elas perdem muito mercado. E a Ford, eu acredito que foi uma somatória de fatores aí que culminaram para essa decisão. Então, o Brasil ele está tentando, eu vi que o governo federal aí estava se mobilizando para tentar reverter essa situação, só esperamos, né, que o governo não conceda os famosos subsídios fiscais para a Ford para convencê-la a ficar no Brasil, porque se por um lado a gente mantém 5 mil indiretos e mais alguns milhares de indiretos, por outro lado, a gente cria uma distorção, né, no sistema tributário brasileiro, porque se você está concedendo subsídios fiscais para uma empresa ou para um segmento, você está dizendo automaticamente que o outro setor, que não é automotivo, vai pagar essa conta. Por quê? Porque se o governo está renunciando a impostos,
ele não pode renunciar às despesas, porque elas estão lá. As despesas vão vir, no final do mês você tem que pagar a conta. Então, o que vai acontecer? Vai ter aumento de impostos em outra ponta. Então, isso é muito ruim, né? Esses subsídios, essas isenções fiscais, na minha opinião, dentro de um ponto de vista liberal, é errado. É errado. Então, espero que as manobras, né, e as medidas adotadas para que a Ford, se tem uma chance de a Ford ficar no Brasil, espero que sejam adotadas medidas justas, medidas equitativas, né, que não sejam medidas privilegiando um determinado setor apenas. Com certeza, Cassiano, com certeza. E existe sim essa avaliação e existe sim essa solicitação também por parte da Ford, já segundo algumas informações que eu li aí da mídia aí no Twitter também, de que existe a solicitação da Ford de algum subsídio. E o governo vai ter que avaliar muito bem, né, pesar muito bem isso aí, e sem levar em conta que para se instalar, com certeza, em alguns estados aí, a Ford já conseguiu muitos subsídios para a instalação, né? Então já houve um favorecimento aí no início da instalação dessas empresas, e agora, né? Mas eu não vejo, né? Eu não vejo que vá haver alguma modificação nesse cenário, haja visto que isso aí é uma estratégia global da empresa, a não ser que ela resolvesse transferir ou modificar a sua ida para a Argentina ou para o Uruguai de uma das unidades e permanecesse com alguma unidade aqui no Brasil. Mas a gente sabe, por exemplo, que na Argentina a mão de obra deve estar bem baratinha por lá agora, está ficando cada vez mais barata a mão de obra por lá, diante da crise que está se instalando por lá. Então, estrategicamente pode ser até mais interessante para a Ford se instalar por lá, até em função dessa situação econômica. Por outro lado, há também uma movimentação por parte do governo federal para verificar se não há alguma outra montadora disposta a assumir o parque industrial para a fabricação de... É lógico que precisaria haver uma adaptação de estudo, mas que se não há alguma outra, também li a respeito, né, se não há alguma outra montadora disposta a assumir esses empregos e o parque industrial para vir fabricar carros aqui no Brasil também. Mas como o Leandro já falou, a decisão de vir para o Brasil, né, por alguém que não está aqui, já vai ser muito bem avaliada no sentido da dificuldade. E o presidente da República sempre colocou isso na sua campanha e posteriormente também, durante já esses 2 anos, sempre colocou essa dificuldade e a sua vontade, né, de desburocratizar a questão das empresas. Ele tem um lema ali, que agora talvez eu erre o lema que ele usa, mais direitos, o que é melhor, mais direitos e menos empregos, ou menos direitos e mais empregos, né? Acho que é mais ou menos por aí o lema que ele usa também. E então eu não vejo que haja aí alguma possibilidade da Ford mudar essa estratégia que é global da empresa. Mas, enfim, é uma estratégia da empresa, tem tudo isso que vocês já comentaram aí, e tem esse oportunismo, né, da mídia e dos partidos e das pessoas com viés mais à esquerda e de oposição ao governo atual, utilizando qualquer oportunidade para culpá-lo e para desestabilizar de alguma forma a opinião pública em relação ao governo atual. Muito bem, nós estamos com 1h03 de live, nós já falamos de um assunto global, que é a questão da censura, falamos de um assunto mais brasileiro aqui, nacional, que é a questão da saída da Ford e a utilização dessa narrativa de culpar o governo aí pela saída da Ford aqui do Brasil. E agora vamos trazer um pouquinho mais para o nosso quintal aqui. Primeiramente, estadual, né? Eu gostaria, no estado aqui, eu tenho visto ou não tenho visto Moisés. Cadê o Moisés? O Moisés que antes, né, da sua saída, do seu afastamento, aí vivia na mídia, estava sempre em live, estava se mostrando para a população, de repente sumiu, a gente não tem mais ouvido nem falar do Moisés, e o que anda acontecendo, Sabino? O que anda acontecendo com o nosso governador? Eu acho que a assessoria dele trabalhou, chegou nele e falou assim: Moisés, para de aparecer, cara. Quanto mais tu aparecer, prego que aparece demais acaba levando martelada na cabeça. Né? Esse ditado aí, cara,
Essa frase está anotada no espelho do banheiro do Moisés, cara. Ele acorda de manhã, vai lavar a cara, ele lê isso aí, eu acho. Deve ser isso, tal. Inclusive, se eu fosse assessor dele, eu ia dizer isso para ele, dizer, governador, se esconde, cara, faz só o teu trabalho aí, evita a mídia, vai ser melhor para tua imagem. Eu acredito que seja isso, tá, Aldair? Eu acredito que seja isso, ele precisa preservar a imagem dele se ele quer, daqui 2 anos, tentar uma reeleição, né? Porque se seguir nesse caminho que ele estava indo, ele não teria chance nenhuma, né? Inclusive, se fosse hoje a eleição, acho que não teria chance nenhuma. Então, eu acredito que seja a vontade dele aí de aparecer menos, de aparecer melhor, para tentar mudar um pouco essa imagem dele, cara. Né? E, inclusive, eu acho que fala-se pouco do Moisés, porque os nossos deputados estaduais, sinceramente, são muito ruins. Né? O nível de fiscalização é péssimo, com exceção aí de 1 ou 2 deputados estaduais que realmente fiscalizam o governo, como, por exemplo, o deputado Bruno Souza, que foi quem denunciou aquele escândalo dos respiradores, né, dos 33 milhões. Qual é o outro deputado que a gente vê realmente fiscalizando o governo estadual? Né? O nosso aqui de Timbó, pelo contrário, né? Agora, por último, virou amigo do governador e, né, mil amores agora, para lá e para cá. Antes queria o impeachment do governador, agora já é amigo. Né, do nada mudou de opinião. Deve ter sido uma visita da fada mágica, né, à noite, assim, né, antes de dormir, a fada veio para ele, cantou, falou alguma coisa que ele gostou e ele mudou de opinião. Só pode ser isso, né? Longe da gente aqui querer dizer que ele recebeu alguma coisa em troca desse apoio, né? Então, esse tipo de política que a gente vê que evita que o governador precise se justificar, precise ir para a mídia falar alguma coisa. Eu acredito que muito do silêncio do governador seja culpa dos deputados estaduais muito fracos que Santa Catarina tem. Ok, Cassiano, e você? Qual é a sua opinião a respeito desse sumiço do nosso governador Moisés aí? Olha, eu acho que realmente talvez ele possa estar sendo bem assessorado, né? E como a imagem dele não é vista pela maioria dos catarinenses, é possível que ele esteja um pouco fora, né, da mídia, né? Não esteja se mostrando publicamente porque ele queira elaborar aí uma estratégia de remodelar a sua imagem, né? É bem possível, né, o hábito de fazer isso, né? Se eu estou mal avaliado, então eu saio um pouco de cena, faço que as pessoas me esqueçam, de repente eu venho aparecendo fazendo coisas novas, né? Coisas boas. O que é uma informação que eu tive hoje, né? É que o governador deixou o PSL. Parece que o governador deixou o PSL. Ou está deixando o PSL. Tá? É uma informação que eu tive. Provavelmente vai deixar. Ou está deixando. Está deixando. Mas realmente, né? Os próximos passos, né? Qual será o rumo do governador em termos de partido? Já não sabemos, né? Mas provavelmente essa decisão aí vai ser anunciada, né? Ainda aí pelas mídias, mas pelo menos ele demonstrou essa intenção de deixar o partido e já havia conversado com correligionários, né? Informação que eu tive, né? Bom, vamos aguardar para ver se fizer. Agora, de uma maneira geral, eu acho que a política estadual, Santa Catarina é um estado modelo em muitos aspectos, né? Em termos de natureza, em termos de paisagens, em termos de diversidade econômica, em termos de cultura e tudo mais. Agora, em termos políticos, né, nós não ficamos muito atrás de Brasília, né, porque se a gente começar a enxergar, né, o tamanho dos gastos que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem, você fica abismado, né? Você começa a olhar o quanto cada deputado gasta, né? Quanto a quantidade de diárias que cada parlamentar tem.
quanto que o gabinete do governador também gasta, né? Quanto que cada um dos seus secretários, enfim, todos os benefícios, todas as despesas, as possibilidades de gasto que as pessoas que participam do governo e que participam da Assembleia têm à sua disposição, né? É uma coisa que é absurdo. Nenhuma empresa que sobrevive num ambiente de negócios razoável tem uma estrutura de gastos como tem a política, né, os políticos de Santa Catarina. E aí tem aí até os gastos, aí foi divulgado hoje, os gastos, né, dos deputados federais, de Santa Catarina, e você tem aí o campeão de gastos, aí, inclusive um deputado do próprio PSL, né, não me recordo agora o nome dele, mas é um deputado do PSL, né, logo embaixo um deputado do PSDB, deputada, aliás, do PSDB, a Giovânia de Sá, segunda que mais gastou, né, no ano passado. Você tem o deputado depois do MDB, né, terceiro que mais gastou, e eu gostaria de virar a ponta, né, os dois deputados que menos gastaram, Gilson Marques, né, do Novo, aqui, deputado de Pomerode, parabéns, Gilson Marques, né, pelo exemplo na economia de recursos públicos, né, em não desperdiçar, de fato, o recurso público, né, e saber economizar e saber usar com consciência. E a Carol de Tone, né, lá de Chapecó também, que é do PSL, né, e ela também gastou muito pouco recurso, né, com diárias e com o que ela tinha à disposição em comparação aos outros deputados. Daniel Freitas é o que mais gastou. Daniel Freitas. Daniel Freitas, isso mesmo, Daniel Freitas do PSL. Obrigado, Segundo Sabino. lugar, a Giovânia de Sá, do PSDB, mais gastadeira. Mais gastadeira. Em terceiro, se eu não me engano, o Celso Maldaner, né, do MDB, é isso, né? Maldaner então, do PMDB, isso mesmo. Então, nós temos aí bons exemplos e maus exemplos, né, diametralmente opostos. Né? Você tem o gasto, por exemplo, do deputado Gilson Marques de R$46 mil apenas contra 200 e poucos mil reais do deputado Daniel Freitas. Então, é um abismo, né? É uma diferença abismal. E não só isso, né? A gente vive também o famoso teatro, né? Teatro das tesouras, né? Como aconteceu aí no processo de cassação do mandato do Moisés, agora para finalizar, né? Voltando ao assunto. O Moisés, quando os parlamentares, quando aquela comissão que cassou o mandato de Moisés percebeu que não conseguiria cassar o mandato da vice-governadora, né, para que o Júlio Garcia, do PSD, né, presidente da Assembleia, assumisse o governo, que era do interesse de todo o grupo ali de parlamentares, ou da maioria, quando eles viram que não conseguiriam fazer isso, o que eles fizeram? Houve um novo processo, um novo julgamento, né, e para que pudesse tomar uma nova decisão acerca do então afastado governador Moisés. Aí o que eles perceberam? Bom, entre a vice-governadora e o Moisés, vamos ficar com o Moisés, né? Leia-se Laércio Schuster, né? Laércio Schuster e mais uma pessoa, mais um deputado, reverteram a decisão há poucas semanas tomada, para agora colocar de volta no governo o Moisés. Qual foi o motivo disso? O que teria sido acordado por trás disso? Não sabemos e provavelmente nunca saberemos. O que sabemos é que houve sim um teatro de tesouras, houve uma manobra maquiavélica, né, dentro aí da política catarinense e, infelizmente, impediram, né, a vice-governadora de estar assumindo, que, na minha opinião, vinha fazendo um bom trabalho já nessas semanas em que ela estava dentro do governo, né, estava bem ativa, por sinal, e pela proximidade que ela tinha com o presidente da República, eu tenho certeza que Santa Catarina teria a ganhar com isso, né? E o que aconteceu? Colocaram agora o governador responsável por permitir aí alguns escândalos, né, durante a pandemia, como, por exemplo, os 33 milhões dos respiradores, que tem a responsabilidade direta ou não, foi um membro do alto escalão do governo o responsável por essa operação, por essa licitação. Então, é no mínimo questionável, né, um governador, uma pessoa que está no governo, permitir que esse tipo de atitude aconteça na sua secretaria. Então, os deputados, como não tinham nada a ver com isso, simplesmente pensaram, não, aquela mulher lá é meio arretada, né? Ela tem um perfil um pouco mais independente, a gente não vai ter conversa com ela, é melhor deixar o Moisés, é o menos pior, né?
Então, foi o que aconteceu. E é um exemplo de velha política, né, de política maquiavélica, que acontece em Brasília, acontece em vários lugares do Brasil, acontecendo aqui em Santa Catarina. Então, somos um estado maduro, somos um estado avançado, mas politicamente somos imaturos. E nós temos que evoluir, mudando o nosso voto no dia das eleições, como bem lembra aí o nosso amigo Sabino. Muito bem, muito bem. Sobre isso, Odair, só um adendo, cara. Um tempo atrás, aí, não sei se vocês se lembram, cara, que o deputado Bruno Souza denunciou a compra de dezenas de caminhonetes Fiat Toro. Não sei se vocês lembram disso, pelo governo do estado. E ele ficou impressionado com aquilo, foi ver, e aí questionaram e tal. E aí eu lembro que a deputada Paulinha, do PDT, saiu em defesa do governador, foi lá, fez vídeo, entrou dentro dos carros e mostrou o carro e tal, e disse e defendeu a compra, dizendo que o acesso às escolas em Santa Catarina, têm acessos muito ruins, que é impossível chegar com um carro comum. Então precisava de um carro 4x4 para os funcionários do estado poder visitar aquelas escolas. Aí eu pergunto, e como é que as crianças chegam? Como é que a criança chega na escola? Como é que os professores chegam? Aí o bonzão lá da Secretaria de Educação não pode, né, ter que ter um carro 0 quilômetro, 4x4, pago com o meu dinheiro e com o teu dinheiro, né, dinheiro da educação, que poderia ser gasto para tantas coisas que precisa, foi gasto para comprar carro para dar conforto no bumbumzinho do burocrata, né, que não pode ir com o próprio carro visitar uma escola. Precisa de uma 4x4, paga com o suor do catarinense que ganha um salário mínimo, principalmente, né? É bom lembrar disso aí. Esse é o governador que a gente tem, é um governador que é endossado aí por pessoas como o nosso deputado Laércio e pela deputada Paulinha do PDT. Triste demais ver que tem deputados estaduais que deveriam estar lá fiscalizando o governador, estão lá passando pano, né? Passando pano e traindo aí o voto de tantas pessoas, né? Infelizmente. Ok. Para 1h16 de live, 1h17 já, para a gente encaminhar para o nosso último assunto, caso vocês tenham mais algum assunto aí para sugerir também, fiquem à vontade aí também, mas eu gostaria de a gente fazer um comentário final aí a respeito dessa situação também que já está ficando cômica até no Brasil, e infelizmente, né, um assunto sério que deveria estar sendo tratado com a maior seriedade possível por todos os entes federativos, pela mídia como um todo, mas está sendo tratado de uma maneira bizonha, eu diria assim, que é essa situação das vacinas, né? A gente tem a situação lá da Coronavac, lá em São Paulo, uma vergonheira o que o Dória está fazendo lá, manipulação das informações, o Instituto Butantan sendo manipulado, usando politicamente, o instituto que deveria ser sério, científico, trabalhar em cima né, que sempre foi um instituto muito reconhecido pela sua capacitação técnica, né, mas nessa questão, nesse episódio vacina, tá perdendo totalmente a credibilidade pela manipulação que está acontecendo lá. De repente, uma vacina que tinha 78% de eficácia, que já 78% eu já considero, né, não considero uma eficácia assim tão boa. Aí, de repente, é 63%, agora já é 50,4%. E tem gente questionando essa conta que apresentaram aí, que é o inverso, que seria as 49,6% e não os 50,4%. E é o mínimo, tá no mínimo exigido pela Anvisa para ser aprovado, né? Então, enquanto o país aí está se preocupando muito com essa questão, que é importante, a gente sabe que da importância dessa questão da vacinação e da aprovação de uma vacina eficaz e segura, né? A preocupação que a Anvisa está tendo nesse sentido. E eu até compartilhei um pensamento aqui que diz o seguinte, hoje à tarde compartilhando num grupo, diz o seguinte: a atualização do conceito de estatística segundo a esquerda. A arte, né, segundo essa atualização do conceito de estatística passa a ser a arte de torturar os números até eles confessarem.
O que vocês acharam aí a arte de torturar os números até eles confessarem, né? Confessarem aquilo que eu quero que eles confessem, que eles mostrem aquilo que eu quero mostrar. Então, essa situação realmente bizonha, ridícula que está acontecendo com essa politização extrema aí da questão da vacina e querendo empurrar a goela abaixo essa vacina do Coronavac aí, que tá se mostrando com uma eficácia questionável, né? Pelo menos questionável. 78, 63, 50.4, já estão questionando 50.4. E aí, Leandro? Pois é, cara, a vacina foi realmente politizada desde o início, né? Toda essa doença está sendo politizada. E eu queria trazer para o nosso debate aí uma opinião que eu achei muito boa e que é a minha opinião também, que o governador Romeu Zema deu hoje de manhã no Morning Show da Jovem Pan. Não sei se vocês acompanharam, mas ele foi questionado sobre o posicionamento do João Amoedo, de crítica ao Bolsonaro e tal, e por serem do mesmo partido, perguntaram para ele se ele era um bolsonarista, né? E ele foi muito coerente, ele disse o seguinte, cara, o meu objetivo é salvar vidas, e o meu problema chama Minas Gerais, né? Brasília, Brasil é com o Bolsonaro, e isso tem que ser respeitado, né? Eu achei muito lúcido dele falar dessa forma, porque independente de eleição, né, a gente está falando da administração de uma pandemia, né, de uma vacina, isso é um troço importantíssimo. Politizar, isso aí é inaceitável. Inclusive o próprio Zema disse, eu fiz a minha parte, lá atrás garanti seringas, né, enquanto ainda não estava inflacionado o mercado, o governo de Minas se antecipou e garantiu seringas, né? Ele falou, a minha parte eu fiz, está tudo pronto aqui, a hora que tiver vacina testada, aprovada e habilitada para aplicar na galera, nós vamos aplicar. Está tudo pronto. Então, Minas fez a parte dele, ele disse isso, né? Cabe a mim fazer a minha parte bem feita e esperar que o presidente Bolsonaro faça a dele, porque ele é um cara bem intencionado. O Zema falou isso hoje na Jovem Pan, né, do programa Morning Show, e eu achei fantástico o posicionamento dele, porque realmente isso aí, cara. Nós temos um problema, nós precisamos salvar vidas, né, principalmente, precisa entender dessa forma quem está governando, está aí para salvar vidas, e tem que deixar de lado a politicagem, cara, porque é isso que está atrasando. Esse jogo de poder, esse jogo de, eu vou lançar primeiro, é a minha vacina que vai valer. O próprio Dória, nas imagens que aparecem na TV, no noticiário, da vacina do Dória chegando, tem um cartaz, assim, ó, em cima do carregamento, escrito a vacina do Brasil, com o nome do Dória, um troço bizarro, cara, porque ele sabe que a TV vai filmar aquilo ali, então já foi feito todo um circo ali para dizer que aquela vacina é do Dória. Cara, para que isso aí? É nítido que vai ter retaliação. É nítido que quem vai pretende disputar a eleição com o Dória para presidente daqui 2 anos, não vai achar legal, vai atrasar, vai atrapalhar, vai colocar pedra no caminho, porque o jogo deixa de ser no âmbito da saúde e passa a ser no âmbito político, né? Então eu vejo com esses olhos, cara, muito preocupante essa disputa bizarra, infantil, Dória-Bolsonaro. Essa é a minha opinião, cara. Ok, Leandro, obrigado. Cassiano. Bom, o Romeu Zema é um dos né, governadores mais coerentes, né, mais sensatos que o Brasil possui, né? E está fazendo um brilhante trabalho lá em Minas Gerais. Não é um adepto do lockdown extremo, né, como o prefeito de Belo Horizonte, por exemplo, Alexandre Calil, né, que mandou fechar a cidade de novo recentemente. Então, ele é uma pessoa extremamente ponderada, sabe o que faz, tem visão, empresário, né, sabe dos riscos, né, das decisões que ele toma. Então, eu acho que realmente é o governador, é a pessoa certa para estar liderando, né, o estado de Minas nessa pandemia. Eu queria colocar um dado que eu recebi em um grupo hoje, e eu até não tenho a fonte aqui, mas foi até num grupo importante, porque quando eles falam em eficácia, né, e eu até quero colocar isso de uma forma até
para gerar um debate, porque eu não tenho essa informação como sendo definitiva, né? A eficácia da vacina, quando eles falam, né, que o Coronavac tem 54,4% de eficácia, na realidade, ele está dizendo que as chances de você desenvolver Covid-19, né, é de 49,6%. Né? Basicamente é isso. Então, quer dizer que você tem 50% de chance de não desenvolver Covid. É isso que é isso que a taxa de eficácia diz, né? Desses 50% que acabam pegando Covid, ou seja, né, que a vacina acaba não fazendo efeito, você tem 78% dessas pessoas têm chance de não precisar de nenhum atendimento. Que eles falaram em vários números, né, 78%, depois falaram em 100%, né, a gente viu isso bastante aí, né, repercutindo ontem. Então, basicamente, de cada 10 pessoas, 5 podem pegar e 5 não, de forma simplória, né. Daquelas 5 que pegarem, 3 ou quase 4 não vão precisar de atendimento médico algum. Aquela uma pessoa que sobrou, que é os 20%, que definitivamente vai precisar de atendimento médico, ela não vai precisar ir para uma UTI. Esses são os dados que esse infográfico trouxe hoje aqui nesse encarte, né, até que foi publicado aqui num grupo, e eu achei bem interessante. Se isso de fato tem fundamento, né, eu quero levar até o debate aqui com os amigos agora para finalizar, se isso tem fundamento, então, se as outras vacinas, a Pfizer, né, a Moderna e as outras que estão sendo desenvolvidas, têm uma taxa de eficácia maior, isso no final, elas não vão, essa eficácia maior dessas outras vacinas não vão ser determinantes para redução de mortes, porque na realidade a Coronavac com uma eficácia de 50%, com esses números, ela já está evitando 100% de mortes, né, quando ela é aplicada nos cidadãos. Então, existe um espaço aí para ser questionado esse dado. Eu acho que a gente tem que aguardar aí os próximos dias, né? Como é que vai ser apurada essa informação. Mas, se isso tiver fundamento, nós temos que olhar pelo lado positivo, né? Esquecendo o espectro político. Se isso aqui tiver fundamento, uma vacina com 54% de eficácia, ela já será responsável por evitar praticamente 100% de mortes em UTI, ou seja, 100% de pacientes em UTI. Isso é muito positivo, né? Isso é muito positivo, se de fato isso é real. E aí eu acho que é o primeiro passo importante que o Brasil está dando aí para começar a combater de frente essa doença, né? Justamente, eu também vi alguma coisa nesse sentido, viu, Cassiano? Mas há um questionamento em cima desses números, justamente porque ele não tá apontando uma maioria de pessoas com comorbidades, porque né, 100% praticamente, 99% das pessoas que estão morrendo de Covid têm alguma comorbidade. Então, essas, né, e esse estudo, ele não é 100% em cima das pessoas com comorbidade. Então, existe, por isso que essa estatística, né, a questão da estatística, aí ela é complexa, e a gente não tem acesso aos dados como um todo, e aí fica complicado, né, mas eu li a respeito também, e o questionamento que existe a respeito desse dado é que se for em cima de pessoas saudáveis, é isso mesmo, né? Você tem a chance de uma pessoa aí desenvolver, de repente, a doença, e aí, se ela é saudável, dificilmente ela vai para uma UTI também. Agora, precisaria fazer o estudo em cima das pessoas com comorbidades, né? E que esse 50,4 aplicado a essas pessoas, se realmente eliminaria esse dado que você passou aí, de 4 dessas pessoas que sobram ali não desenvolverem necessidade de tratamento ou de UTI, mesmo tendo comorbidades. Essa é a dúvida ainda que paira no ar a respeito, e é uma dúvida séria. Por isso que o que precisaria, né, para que era esclarecer, e é isso que não está acontecendo. Ao invés de ficar aí preocupado com política, botar faixa em caminhão, botar placa, botar outdoor, é esclarecer os números, colocar, né,
um dia divulga um número, outro dia divulga outro, mas não esclarece, né? Esse dado é extremamente importante, esse dado que o Cassiano acabou de colocar aqui. Mas esse dado precisa ser esclarecido, e não por político, isso precisa ser esclarecido por pessoas da área, né? Que tenham credibilidade científica para ir lá e expor alguma, né? Esse tipo de informação. Inclusive, Aldair, só complementando, né, aí a gente volta à questão da obrigatoriedade da vacina, né? Como é que um Supremo, por exemplo, o Tribunal Federal, toma uma decisão de obrigar, né, indiretamente está obrigando, né, porque você está restringindo a liberdade das pessoas a determinados locais, né, se não tomar vacina, então é uma obrigação indireta. Como é que você obriga a população de um país a tomar a vacina quando, historicamente, uma vacina, para ser validada 100%, ela precisa passar por anos de estudo, anos de análise e desenvolvimento de estudo científico, né? Você não consegue dar certeza absoluta da eficácia de uma vacina com poucos meses de estudo, né? A gente completou aí agora praticamente um ano, vai completar um ano agora em março, né, do início, do ápice, né, do coronavírus aí no mundo, que começou lá na Itália, né, na Espanha, e é muito pouco tempo, né, para desenvolver uma vacina e acreditar a eficácia a essa vacina. Então, é complicado, e aí eu vejo muito mais grave também, né, agora já ferindo os preceitos de liberdade individual, uma nação obrigar, né, a sua população a tomar a vacina, sendo que a própria Anvisa, ela não conseguiu ainda dar um parecer completo sobre o desenvolvimento desses testes. E, ao mesmo tempo, eu vejo que houve um grande equívoco do mundo médico, do mundo laboratorial, farmacêutico, né, que foi o foco excessivo nas vacinas, sabendo que as vacinas, elas levam muito tempo para ser desenvolvidas, foi um foco muito excessivo nas vacinas, e pouco foco no tratamento. Eu acho que poderia ter tido uma ênfase maior no tratamento, né? A gente teria evitado muitos óbitos, muitas mortes, né? Se tivéssemos talvez tratado de uma maneira melhor essa doença, se tivéssemos estudado maneiras, né, de se tratar essa doença, ao invés de dedicarmos todos os esforços em desenvolver vacinas. É claro que é muito fácil, né, depois do acontecido, né, a gente vir e tirar conclusões. Mas eu penso que faltou um pouco de debate, faltou um pouco das próprias agências, né, de saúde, as agências, a própria OMS. A OMS foi muito ruim na condução desse assunto, né, relacionado à pandemia no ano passado e esse ano. Então, houve uma responsabilidade realmente dessas agências, desses órgãos, em não conduzir de uma forma correta, né, o combate à pandemia, principalmente em deixar a desejar nas atitudes, aí, nas medidas de combate, no tratamento do vírus, né? Então, é uma pena. Uhum. Cassiano, antes das considerações finais aí também do Sabino, um dado importante que não está se falando, quais são os efeitos colaterais? Está se falando da eficácia, 50%, né, essa efetividade aí das pessoas que não vão precisar depois do tratamento, mas e os efeitos colaterais? Quais são eles para essa vacina que está sendo aprovada às pressas aí? Esse é outro dado que realmente preocupa. Leandro, teus comentários finais a respeito dessa situação. Eu acho que a liberdade tem que ser levada em consideração, concordo com o Cassiano, não tem como a gente obrigar a pessoa a tomar vacina, é ridículo isso, né? Não faz nenhum sentido e precisa ser combatido esse tipo de autoritarismo do bem aí, como você mesmo comentou sobre o Átila, né? Tem que ser combatido, porque da mesma forma que eu não estou impedindo ninguém de se expressar e de fazer suas opiniões, eu também não quero que ninguém me impeça, né? E acho que é assim que a gente tem que conviver em sociedade de maneira harmoniosa, conviver com as diferenças e tudo mais, né? Tem que ser por esse caminho. Só que o que a gente tem visto é justamente isso que a gente estava falando antes. A mídia, os artistas, os músicos, os blogueiros, e por aí vai, tão alinhados à pauta do Saul Alinsky e foram justamente mordidos pelo mosquitinho dele e estão fazendo o serviço deles muito bem feito, né? Politizar a doença,
trouxeram a opinião pública para perto deles e estão fazendo com que quem pensa de uma maneira normal seja colocado aí como um ignorante, como, né? Por exemplo, se alguém fala assim, eu não confio na vacina, aí já vem alguém dizendo, falou o cara que come salsicha, né? Não sabe que tem dentro da salsicha e come, e a vacina não vai tomar. Pô, olha a diferença, né, das coisas, cara. Uma coisa é né, aí esse tipo de comentário ignorante vai aparecendo, né? Vai aparecendo e vai deixando o debate cada vez mais pobre, cada vez mais tosco, né? E aí quando vem alguém falando alguma coisa séria, vem alguém falando algum dado científico que a gente pode levar em consideração, a gente já leva para o lado político, a gente já politiza, aí a gente já corre no Twitter do cara para ver quem que ele apoia, se ele apoiar o Lula é porque está errado, se apoia o Lula é porque está certo. Então, tá desse jeito, a gente não sabe mais em quem confiar, a OMS dando informação furada, né? Líderes dando informação furada, ministros dando informação furada, aí a gente confia em quem? Né? Se os experts, os cientistas dão informação furada para a gente, vai confiar em quem? Né? Então a gente está à mercê. Nós estamos aí, eu não conheço ninguém que falou assim, não, eu quero tomar aquela vacina lá por causa disso, fiz disso com dados científicos, técnicos. Não vi ainda, cara. Se vocês tiver alguém que tem, manda para mim que eu quero ver. Né? Alguém que confia plenamente numa vacina e com dados, não que foi influenciado, né, pela causa, mas com dados mesmo. Não tem, né? Não tem ninguém seguro realmente dessa vacina. A Anvisa não está liberando, cara. Os próprios laboratórios já colocaram como um pré-requisito não, mas deram a informação de, governo, te prepara aí um caixa, porque vai vir processo da galera que vai tomar e vai ter efeito colateral, não vai fazer efeito, vai vir processo. Né? Prepara um caixa aí. Pô, vocês já estão pensando nisso, cara? Será que a Anvisa é tão ruim assim? Se a Anvisa é tão ruim assim, fecha esse negócio. Acaba com esse negócio, tira esse custo das costas do brasileiro, né? Mas se tem, então vamos ouvir os caras, eles são os técnicos, né? Então, realmente, cara, tá muito complicado para minha cabeça entender essa história da vacina, cara. Muita informação, muita coisa desconexa. Enfim, muito áudio de WhatsApp maluco que a gente recebe, né? Falando sobre teorias da conspiração e tudo mais. E aí ali no meio tem alguma coisa que pode ser verdade, aí a gente fica, putz, e agora? É uma doideira, cara. Eu nunca vi tanta informação rodando na minha mão aí durante o dia. Nunca foi tanta informação, cara. Não sei vocês, mas eu nunca fui impactado com tanta informação rasa e ruim como está sendo nessa pandemia. Ok, gente, 1h37 live, eu acho que hoje é nosso recorde. Batemos o nosso recorde. Batemos o recorde hoje. Batemos o recorde no Facebook e no YouTube, estáveis desde o começo. Parabéns para nós aí. Conseguimos hoje. Conseguimos. Eu quero agradecer muito aí o pessoal comemorar, né, velho? Tem que comemorar, sim. O pessoal que esteve conosco, teve alguns comentários importantes aqui, como, por exemplo, do Clóvis Roberto Tonoli Filho. De acordo com o Bolsonaro, Ford ganhou 20 bilhões em subsídios. Já ganhou, né? Já ganhou. E se está requisitando mais, e agora está saindo do país. Será que já prestou conta desses 20 bilhões aí? O Fernando Comin aqui, Victor Comis, ele disse, posso dar uma pauta? Falem dos deputados, vou pegar aqui, falem dos deputados que foram eleitos aqui no Vale do Itajaí e quais deram suporte e ajudaram nossa região. Sou empresário do ramo de pavimentação, nenhum deputado brigou por imposto diminutivo, pelo contrário, não acompanhei a live desde o início, porém a diretriz desse país está destinada a críticas e não a soluções. É o comentário aqui do Victor Comis. Muito obrigado, Victor. Olha, gente, 1h40 quase de live hoje. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Essa é a live do Três Pontos. Informação com opinião relevante para você toda quarta-feira,
das 19 horas aí até as 20, 20h30, de acordo com os temas que nós tivermos aí para discutir com você. Fique à vontade para participar, compartilhe a nossa live, inscreva-se aí no nosso canal do YouTube e também curta a nossa página do Facebook para que você possa acompanhar esse conteúdo que com certeza é um conteúdo relevante aqui para você e para aqueles que você também queira compartilhar. Um grande abraço, Leandro Sabino, até semana que vem. Grande abraço, Odair, Cassiano, galera que acompanhou a gente de casa. O Victor tem toda a razão, realmente, os nossos deputados são uma vergonha. Queria sugerir ao Victor acompanhar o deputado Gilson Marques, que faz diferente mesmo, tá? E no mais, boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, até quarta que vem, com mais um assunto relevante aí para a gente debater. Um abraço. Um abraço, Cassiano. Um abraço a todos, que tenham uma ótima semana, e eu gostaria de encerrar com a frase escrita por Thomas Jefferson na Declaração da Independência dos Estados Unidos. Consideramos que estas verdades sejam evidentes, que todos os homens foram criados iguais, dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais vida, liberdade e busca da felicidade. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Maravilha. Muito boa noite para vocês. E olha, tem novidade no 3 Pontos a partir de fevereiro. A partir de fevereiro estaremos aí com uma entrevista mensal. A gente vai ter uma data diferente. Nas quartas-feiras a gente vai continuar com a nossa live de discussão, de informação e discussão. E vamos ter uma live em uma segunda-feira aí por mês, onde estaremos entrevistando uma personalidade, alguém ligado a algum assunto de interesse da nossa comunidade aqui, para trazer informação e opinião de relevância para você, amigo internauta. Um grande abraço e até a quarta-feira que vem.